Olá, boa noite a todos que estão conosco, através do Facebook da Casa Chico, através de grupos, de páginas do nosso perfil, estão aqui com a gente. Uma boa noite, Edson, tudo bem? Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos os internautas. É sempre uma alegria estarmos aqui às segundas-feiras, hoje, dia 3 de agosto. Então, vamos esperar aqui o pessoal chegar. A Leila já está aqui, dando boa noite para nós. Boa noite, Leila. A Leila falou que adorou o tema, hein? Ó, esse tema é muito bom. Oi, Leila, tudo bom? Eu agradeço, Cláudia, pelo convite, a Leila. Eu não vou ficar citando todos os nomes da casa, que são todos corações muito queridos, a Casa Chico, que nós já estivemos lá muitas vezes e nos sentimos em casa. E estou morrendo de saudade de estar lá com todos vocês, viu? Ah, nem fala, a saudade é muito grande mesmo. Mas em breve, né, vamos estar retornando aí. Bom, o pessoal está chegando aqui, o Marquinho, a Sônia, a Ana. Então vamos iniciar para a gente trazer um equilíbrio, uma sintonia, né? Vamos iniciar com uma prece, como de costume, né, que se faz necessário. Então eu convido a todos a elevar o pensamento, agradecer a Deus por essa oportunidade, por este dia, por esta encarnação, agradecer a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, por esse evangelho divino que nos auxilia, nos ampara, nos fortalece, nos alimenta. Que todos nós, em nossos lares, possamos a partir desse momento nos conectar em um só pensamento, como se estivéssemos lá na Casa Chico. Vamos imaginar que estamos todos juntos, unidos, recebendo o auxílio da espiritualidade amiga que nos ampara, que está sempre conosco às segundas-feiras, que ampare o Edson em suas palavras, para que a gente possa, mais uma semana, levar ela com reflexão, com pensamentos positivos, com esperança. Sabemos que muitos estão aflitos, inseguros, com medo, com incertezas do futuro, mas não podemos esquecer que nesta nave quem comanda é o Mestre Jesus. Então, se conosco, Jesus, e que possamos estar com Ele, permitir a presença dEle em nossos lares e em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Cláudia, antes de Oi, você ir embora, nós não combinamos isso, mas fica um minutinho aí para você me responder uma pergunta. fico. Antes de responder quem somos, né? Vamos falar o seguinte. Por favor, Cláudia, se apresente. O público aqui não te conhece. Quem você é? Ah, depende. Você quer saber a Cláudia aqui na matéria ou a Cláudia Espírito? Não, eu quero saber assim, quando eu te pergunto quem você é, né? Como que você responde normalmente para as pessoas? O que Olha, você fala? bom, primeiro deixa eu apresentar você. Hã? Então, Quem é quem sou eu? você? Quem é você? Se Você apresente ao devolve. público. Eu criei, olha, gente, eu criei uma armadilhazinha aqui para a Cláudia, mas ela é esperta e ela se safou e me colocou na berlinda. Então, tá Então, bom. quem é você, Edson? Depois eu me apresento. Não, era deixa. Então já Era deixa? vamos começar na palestra. Mas Bom, assim, então, se olha, quiser, fique à vontade aqui comigo, tá? Não tem problema não. É até sim, sim, gostoso a gente bater um papo, fica à vontade. estamos à Quem eu vontade. sou? Então, normalmente nós temos alguns vícios de linguagem, né? Existem os vícios de linguagem lá que a gente aprende no português, na gramática e tal. E nós temos alguns outros vícios de linguagem que podem nos... Lembra do mute, viu? Não, mas eu não vou ficar aqui não, peraí. Ah, É você que vai ficar na palestra. Então, para não. quem não... É você, calma aí, eu já vou sair. Só avisando aqui para quem está com a gente, ficar com a gente até o final, coloquem seus comentários, tá? Que no finalzinho a gente volta para estar conversando mais um pouquinho com o Edson. Edson, agora eu passo para você. Tá bom, Cláudia, obrigado, viu? E, gente, realmente vocês podem colocar todas as perguntas, os comentários.
Nós temos feito lá na nossa casa o bate-papo, né? Um café da tarde que a gente mantém o palestrante junto, que a gente fica conversando e dá uma dinâmica bem gostosa. Então, eu gostaria que vocês interagissem aqui conosco para que todos aprendamos juntos, tá bom? Essa pegadinha que eu estava querendo fazer com a Cláudia, mas ela logo pulou fora, é que normalmente se você perguntar, né? Oi, quem é você? Você vai falar seu nome, de repente fala o seu RG, você fala eu sou casado, eu sou corintiano, evangélico, sei lá, você vai ficando dando os seus rótulos, mas com o verbo ser. E nós deveríamos fazer tudo isso com o estar. Porque eu não nasci casado, né? Eu estou casado. E amanhã eu posso ficar viúvo, ou, enfim, nós temos muitas coisas. Eu sou hoje um corretor de imóveis, mas amanhã eu posso querer mudar de profissão. E eu não sou o Edson Montemor, eu estou o Edson Montemor. Parece apenas retórica isso, apenas jogo de palavras, mas não é. É do mesmo jeito que a gente fala assim, quando eu durmo, o meu espírito... Não. Desculpa, quando você dorme, você espírito, quando o seu corpo físico dorme, você espírito se emancipa. Vai para onde for atraído pelos seus desejos, pelos seus interesses próprios. Então, quem somos? Somos espíritos imortais, que estamos vivenciando provisoriamente uma personalidade aqui na Terra. Eu vou começar trazendo para nós aqui a frase, um aforismo, de um filósofo que é contemporâneo de Cristo. Ele chama-se Sêneca, e ele diz assim: não há ventos favoráveis para quem não sabe onde quer chegar. Não há ventos favoráveis para quem não sabe onde quer chegar. Então, nas grandes navegações, nas navegações de antigamente, que eram todas à vela, né? Existem os ventos que são favoráveis, existem os ventos desfavoráveis, existe a falta de vento, que você não se movia do lugar. As embarcações às vezes ficavam por dias, às vezes semanas, paradas em alto mar, pela falta de vento. Então, o vento favorável é aquele que te leva mais facilmente para onde você quer ir. Mas se você não sabe onde você quer ir, não tem vento favorável. E aí a gente fica meio que nem o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Você fica ao sabor de todos os ventos, de uma inércia espiritual muito grande, e não colocando a sua vontade, o seu determinismo nessa condução da sua vida. Lembrando que nós temos um norte, nós temos uma bússola, nós temos o nosso Waze, né, que chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, ele é o acesso a Deus. Então nós temos um norte a seguir e temos que caminhar. Eu vou trazer para nós aqui um livro de um espírita que talvez, quando Kardec ele foi chamado para essa missão gigantesca que teve, para a codificação do espiritismo, ele perguntou, mas e se eu não quiser? E se eu não der conta? E se eu não quiser? Ele falou, outros te substituirão. Quer dizer, existia um plano divino para trazer o Consolador prometido, já estava tudo programado, todos os espíritos de luz, sob a tutela e o comando de Jesus Cristo, e um deles encarna para fazer essa codificação aqui na Terra. Esse homem é o Allan Kardec. Esta personalidade, né, Allan Kardec, ele estava Allan Kardec naquela vida. E alguém que poderia eventualmente vir a substituí-lo é o Leon Denis. Leon Denis, ele tem algumas obras fantásticas, e eu vou trazer para a nossa reflexão aqui um livro relativamente pequeno, ele chama-se O Porquê da Vida. E por que eu vou trazer este livro, O Porquê da Vida? Porque quando nós temos, a gente tem aqui aquelas perguntas básicas, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Então, o porquê da vida, ou a gente até poderia dizer os porquês da vida. E se a gente compreende uma coisa, a gente acaba compreendendo a outra.
E eu trouxe aquela lá do Sêneca, Não há ventos favoráveis, para quem não sabe onde quer chegar, porque logo no capítulo 2 desse livro, Leon Denis nos traz uma reflexão muito interessante. O capítulo chama-se Os Problemas da Existência, e ele diz mais ou menos assim, que há o instinto do progresso. Né? Ele começa a frase dizendo assim, há o instinto do progresso, que está na nossa 7ª lei moral, no Livro dos Espíritos, depois podemos lá buscar. Mas esse instinto do progresso, o Leon Denis fala assim, a gente até quer caminhar, mas para onde ir? Ninguém pensa nisso suficientemente. E o homem ignorante dos seus destinos é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada, e até mesmo sem saber qual é o motivo da sua viagem. Então, é um ser totalmente perdido, é que nem o cachorro cachorro perdido no caminhão de mudança, que caiu do caminhão de mudança. Então, ele não sabe o que ele está fazendo, para onde ele estava indo, de onde ele vinha, e não sabe nem quem ele é. E Leon Denis começa as reflexões dizendo isso, da maioria de nós. Isso resulta, sem dúvida, o estar sempre disposto a parar diante do menor obstáculo e a se perder bastante tempo sem cuidar do alvo que se deve atingir. Então, quando acontece isso, passou uma borboletinha, você está caminhando, você não sabe para onde vai, não tem hora para chegar, passa uma borboleta, você fica lá 15 minutos admirando a borboleta, tem uma pedra, você fica pensando se você quer passar por cima dela, se você quer dar uma volta, ou se você vai voltar para trás, porque tanto faz, você não sabia para onde estava indo. Então, aqueles espíritos que não estão despertos, que não sabem quem são ou para onde estão, eles estariam dessa maneira, caminhando aqui por essa estrada que Jesus nos concedeu com muito amor para o nosso crescimento espiritual. Se a gente caminhar um pouquinho mais nesse mesmo livro, o capítulo 4, que chama-se Harmonia do Universo, é um capítulo muito bonito, ele fala da grandiosidade do universo, onde tudo se interrelaciona, onde tudo se atrai, e ele diz mais ou menos assim, Deus é o centro para qual convergem e onde vão terminar todas as potências do universo. É o alvo comum que caminham todos os seres, conscientes ou inconscientes. Então, a diferença, aí a gente já começa a entender alguma coisa. Todos nós, Deus tem um magnetismo tão grande que ele vai nos atraindo. Nós podemos até relutar, demorar, ficar segurando nas árvores para não ser arrastado. Né? Essas árvores são os nossos egoísmos, as nossas paixões, os nossos vícios. E a gente se apega a eles de uma forma muito grande mas fatalmente um dia chegaremos lá. Então, alguns com maior consciência e, consequentemente, com uma maior rapidez, outros mais inconscientes, demorando-se mais, distraindo-se mais com as borboletas do caminho e demorarão mais para chegar. Infelizmente, não são só borboletas que encontraremos no caminho, principalmente quando nos desviamos do caminho. Podemos cair em despenhadeiros, podemos cair em precipícios profundos de muitas dores, de muitas lamentações. E aí nós voltamos à pergunta, quem somos? Somos espíritos, com o E maiúsculo, espíritos. Se nós formos na questão 23 do Livro dos Espíritos, a definição de o que é o espírito fala que é o princípio inteligente do universo, mas é o espírito com a letra minúscula. Espírito é o princípio inteligente do universo. Né? Ele se contrapõe à matéria. Então existem dois elementos e Deus acima deles. O elemento material e o elemento espiritual. O elemento espiritual é o princípio inteligente do universo. Já na questão 76, ele nos individualiza. Né? Então, os espíritos nos trazem assim... Aqui é do livro 2º, abrindo o capítulo 1 do livro 2º, o mundo espírito ou o mundo dos espíritos, a questão 76, que está no subtítulo Origem e Natureza dos Espíritos. Que definição se pode dar aos espíritos? Aí já é espíritos com letra maiúscula. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. O vocábulo, uma nota do Kardec.
o vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. Então, o elemento inteligente universal é o espírito com letra minúscula, é a inteligência do universo. E o espírito com letra maiúscula já é a individualidade. Somos eu, você, cada um de nós. Jesus Cristo, o princípio máximo da perfeição dessa inteligência. Aliás, falando de Jesus Cristo, como é que ele nos define? Ele nos define dizendo que somos o sal da terra, que somos a luz do mundo, que nós temos o DNA de Deus e precisamos florescer. Seres criados simples e ignorantes, tendo como objetivo a perfeição. E aí, nós falamos da reencarnação e dizemos, então temos muitas vidas? E antes de entrar nesse ponto, vamos ver aqui, já quem nos está assistindo, se já tem alguma questão, né? Eu vou falar, eu estou passando muito rápido aqui, talvez eu não converse com todos, não fale de todos, a Zilda, o Walter Miller, a Leila, a Vânia, o Gil Edson, Lúcia, Dalvani, Lu, a Conceição, Maria Alice, a mãezinha, Luiz Antônio lá de Portugal, aí estamos ligados aqui da terrinha. Isso aí, Luiz, obrigado, viu? Bom, não tem nenhuma pergunta ainda, então uma boa noite para todos vocês, agradeço aqui esse carinho de estarmos todos juntos. Percebam uma coisa, essas lives, elas nos ensinam muita coisa. Elas nos ensinam, por exemplo, que para o amor, para o carinho, para a amizade, não existe distância. Não existe distância física, né? Acabei de falar que o Luiz está lá do outro lado do oceano, mas ele está perto de nós. Nós estamos fazendo já um treinamento, olha que bacana isso. Nós estamos treinando para a vida espiritual. Lembra de quando... Eu falo isso em quase todas as lives, desculpa aqueles que têm me acompanhado aí, se eu estou sendo muito repetitivo com isso, mas é que isso bate muito forte sempre no meu coração. O livro Paulo Estevão bate sempre muito forte no meu coração. A Leila fala muito, né, Leila? O quanto ela gosta, e eu gosto de falar de Paulo, ela gosta de ouvir de Paulo. Mas quando Paulo está triste, não dando conta lá de todas as demandas das várias comunidades, e que Cristo aparece para ele e diz que para que ele acredite mais no poder do Espírito, e que a partir de agora deixarei o Estevão ainda mais próximo de ti, e eu o inspirarei para escrever cartas. Então, as cartas de Paulo, na verdade, são psicografias de dois médiuns, né? Porque existe o Estevão, que é o médium de Cristo, inspirado por Cristo, para que inspire o Paulo para que ele escreva as cartas. Então, e aí ele vai até as comunidades em espírito, pelo poder do espírito, pelo poder da mente. As cartas chegam lá com a letra morta, com a letra escrita no pergaminho. Mas junto com esta letra morta, vai o espírito de Paulo e abraça aquela comunidade. Então, quando eles leem aquilo, que aquelas palavras que, ainda que não podem ser letras mortas, por terem sido inspirações de Cristo, então elas têm vida própria, mas elas ainda assim, elas estão conduzidas pelo Espírito Paulo, não é pelo Espírito de Paulo, é pelo Espírito Paulo, pelo Espírito que naquela ocasião vestia a personalidade Paulo. Eu tenho insistido isso nessa nossa conversa, para que nós possamos nos corrigir a nossa mente, porque os nossos pensamentos criam verdades. E quando nós falamos o meu espírito vai sair do corpo, nós estamos criando verdades que é como se nós fôssemos o corpo, e o espírito que é nosso, é uma propriedade do corpo, está saindo fora. Mas é o contrário disso, e nós temos que ter essa consciência. Lá, a Leila dizendo, eu estava esperando você falar de Paulo, amo. É isso aí, Leila. Amamos este ser que tanto nos beneficiou, que tanto nos trouxe luz, que foi tão importante para a divulgação do cristianismo. E tem sido, né? Ele, Emmanuel, interessante, né? Para aqueles que nós estamos aqui falando para uma plateia eclética, quando o padre Emanuel da Nóbrega, ele funda a cidade de São Paulo, ele presta uma homenagem, né? Então é o nosso Emmanuel, né? Aí nós estamos já querendo nos apropriar desse
outro espírito de luz, mas esse Emmanuel tão querido, que também nos traz tanta luz, na personalidade do frade aqui no Brasil, ele funda a cidade de São Paulo, rendendo uma homenagem a esse espírito brilhante, a essa personalidade tão importante para todos nós. Então a gente estava voltando aqui falando das nossas vidas. Quem somos? Somos um espírito imortal. E temos muitas vidas? Não, temos muitas experiências terrenas. Nós temos uma única vida. Fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição. Seremos Cristo, seremos deuses. Vamos trazer aqui. Sim. Todos os espíritos, todos nós, temos as nossas tendências, os nossos pendores, as nossas preferências. Então, aqueles que são mais imaturos, essas preferências, evidentemente, serão mais imaturas, serão mais próximas da carne, né? Das paixões, falando as palavras de Paulo, das paixões e concupiscências, tudo aquilo que nos prende à matéria. Aqui, antes da gente entrar na live, eu estava conversando com a Cláudia exatamente sobre isso. Somos, sim, seres materiais. Quer dizer, somos não, estamos vivenciando uma vida material e necessitamos de algumas das coisas aqui da Terra, ou de todas as coisas quase daqui da Terra. Mas devemos usá-las com muita parcimônia, para não nos apegarmos tanto a elas, para não sermos escravos dos sabores da Terra, né? Vamos falar da mesa, uma mesa farta, por exemplo, porque ainda essa semana eu estava ouvindo uma palestra do Arthur Valadares, e ele mencionando exatamente isso. Ele falou assim, vamos lembrar que se a gente for para o nosso lar, que já é um lugar muito gostoso, muito bom, no máximo vamos nos servir uma sopinha rala. E quando nós estamos muito viciados, tendo aquela necessidade da boa mesa, por exemplo, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer bastante. Isso se a gente estiver indo para o nosso lar. Imagina se a gente estiver lá no umbral, né? Que todos nós provavelmente passaremos. Tem uma passagem, por exemplo, do próprio avô, se não me engano, do André Luiz, que muito avarento, e ele ainda estava lá no umbral, parece que mexendo na lama, comendo lama, achando que aquilo era o dinheiro dele, alguma coisa assim, guardando coisas, porque a mente estava muito doente, a mente muito apegada, muito escravizada às coisas da Terra. Mas, então a gente estava falando que todos os espíritos, todos nós, temos as nossas preferências, os nossos gostos, não é? A Sônia aqui está nos dando gratidão pela palestra, nós é que agradecemos, viu, Sônia? Então nós estamos falando das várias vidas e das tendências, né? Então, vamos começar com Eustáquio. Existe um livro muito interessante, chama-se Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. E ele mesmo, né, em espírito, nos conta essa jornada que teve. Desses 15 séculos, né, 1500 anos, ele demorou uns 1100 anos para começar a se redimir. Todas as vidas aqui na Terra dele, elas meio que elas se repetiam, não só aqui do lado de lá. Então o livro é interessante porque ele conta a vida dele lá, antes de encarnar, e depois, assim, com alguns planos, alguns projetos de vida, né? As primeiras encarnações, inclusive compulsórias, ele não tinha maturidade suficiente para definir o que ele gostaria de ser, porque ele faria escolhas muito erradas. Então, tutelado pelos benfeitores, ele vinha para a Terra, mas com projetos reencarnatórios de mudança, para que ele se aperfeiçoasse. Então, ele vinha primeiro muito rico e ele exagerava nessa soberba, escravizava os mais fracos quando ele tinha poder. Aí, quando ele vinha sem o poder, ele se revoltava e tentava, um espírito muito inteligente, dava a volta por cima, mesmo sendo muito pobre, acabava conquistando algum poder e continuava revoltado, um espírito muito belicoso. Então, essa era a tendência dele. Aí ele foi se aperfeiçoando e aí ele pega o caminho certo, ele se encontra. E aí, então, ele começa a lembrar de quem ele é. Um ser feito à imagem e semelhança de Deus.
E a gente pode trazer outros vários casos. Vamos ver se nós temos tempo para isso. 8h24, temos. Podemos trazer, por exemplo, o espírito Hahnemann. Hahnemann, ele é o pai da homeopatia. Ele é também um dos espíritos que trabalhou, né, naquela falange de espíritos que trabalhou na codificação sob a supervisão do Cristo, assessorando Kardec aí em algumas respostas e alguns comentários da codificação espírita. E Hahnemann, naquela mesma época que ele estava lá na França em espírito, ele escreve uma das cartas, isso não está na codificação, mas ele escreve uma carta onde ele assina um nome que mostra que ele se está autodeclarando que ele era o Paracelso. Paracelso tinha vivido lá no ano de 1500, mais ou menos. Paracelso, além do médico, além da medicina. Então, Hahnemann, ele tinha vindo como Paracelso, isso ele mesmo declara. Há especulações que ele também teria sido Hipócrates, o pai da medicina, muitos anos antes. E existem algumas coincidências de vida que nos remete a que talvez ele possa também ter sido Eduardo Bach, dos Florais de Bach. Então, esse já é um espírito que já estava amadurecido e que quis trabalhar na medicina, numa medicina além do seu tempo. Em todas essas vidas, né, ainda que não... duas delas a gente tem certeza que é o mesmo espírito, nas outras duas há especulações, mas é um espírito que ele vem buscando o aceleramento do processo da modernização da medicina, né? Se ele puder estar encarnado hoje, provavelmente ele está fazendo a nanotecnologia, está trabalhando numa medicina das mais avançadas, talvez até mais do que a nanotecnologia, a medicina energética, né, dos passes e assim por diante, que apesar de serem muito antigas, a ciência ela rejeitava essa condição. Mas eu quis trazer esse modo de viver dos espíritos, né, daqueles que já se encontraram, para trazer em especial uma que nos é muito cara, a Joana de Ângeles. Vamos começar? Além de ela vir com missões muito semelhantes, né, pelo menos duas delas, ela foi para o convento como freira, virou até abadesa numa delas, mas vamos começar lá, ela conviveu com Cristo, lá na época de Cristo aqui na Terra, como Joana de Cusa. Ela era esposa do superintendente, do intendente Cusa, cidadão romano, e um homem do seu tempo, cheio daqueles defeitos dos homens daquele tempo, que permanecem muitas vezes nos homens desse tempo, alguns deles, mas ela tem uma conversa pessoal com Cristo e reclamando do Cusa, porque ele não lhe dava atenção, ela já se tornara cristã, ela é uma cidadã romana, e já estava seguindo Cristo, e ela queria abandonar o Cusa para ficar junto de Cristo, junto dos outros seguidores. Aí Jesus chama a atenção dela, dizendo que a missão dela era estar com o marido. E ela volta com o marido, engole todas as coisas, vai treinando aí a paciência, a resignação, a compaixão com aquele espírito que ainda precisava de alguém com mais luz para poder iluminar o caminho dele, né? E chega uma hora lá que Cusa acaba falecendo, ela já foi denunciada como cristã, então ela perdeu todos os direitos de cidadã romana, acaba sendo presa e é levada para o martírio. E estando com os dois filhinhos dela, na frente do soldado, e o soldado diz para que ela negasse o Cristo, senão ela morreria, ela falou que não negaria, e disse assim: esse Jesus só te ensina a morrer? Não, ele também me ensina a te amar. Essas foram talvez as últimas palavras desse espírito que lá, há 2000 anos, já tinha essa maturidade espiritual a ponto de fazer isso, e na frente dos filhos, sabendo que os filhos também seriam sacrificados. Por quê? Porque ela sabia quem ela era. Ela sabia que aquela Joana de Cusa era apenas uma roupa, que ela, em espírito, sobreviveria àquele martírio.
que aquilo era apenas um teatro, digamos assim. Nós estamos aqui num teatro, não é? Então, e ela já compreendia isso. Então, foi sem sofrer. E tem relatos também que ela já foi, que já ouviu o próprio Cristo dizendo para ela, bom ânimo, filha. Não é? Muito bom. Essa mesma Joana vem de novo como Joana, agora Juana de Asbarre e Ramírez de Santillana. Nasceu em 1651. Ela foi chamada de Sor Joana, Sor irmã em espanhol, né? Irmã Joana. Ela foi uma mulher muito inteligente, extremamente dedicada. Desde menininha, ela pedia para a mãe vesti-la como homem para ela poder ir para a universidade. Que naquele tempo só, eu falei o ano 1651, né? No México, as mulheres não eram proibidas de estudar. Então ela se vestia de homem para poder estudar. Ela queria se vestir de homem para poder estudar. Aos 16 anos, não por vocação necessariamente, mas porque ela era uma forma também de se manter estudando, ela entra para as ordens das Carmelitas Descalças, mas não suportava a vida tão ascética daquelas irmãs. E aos 18 vai para um outro convento, o convento de São Jerônimo, e adota o nome de Sor Inês de la Cruz. Ela tinha uma biblioteca gigantesca, ela tinha conhecimentos gigantescos, ela foi uma vez abatinada pelos padres para poder ser a autora da 48, aos 44 anos, e em 1695 ela desencarna. Mas, entre tantos aprendizados que ela teve, sabe o que ela aprendeu também? A língua portuguesa. Será que foi por acaso? Ou para que, quando aqui chegasse, ela já dominasse também, trazendo já desde antes do berço, o conhecimento para poder trabalhar bem a língua, para poder continuar com essa mente brilhante que sempre teve. Então, 66 anos depois, ela renasceria no Brasil, em 1761, tendo a personalidade Joana Angélica de Jesus, a última encarnação que temos conhecimento. Ela chegou à Abadesa em 1815 e em 1822 ela desencarna defendendo lá o convento, que estavam chegando os soldados portugueses, e ela se põe na frente da porta e fala só por cima do meu cadáver, e um soldado enfia uma baioneta no peito dela e ela cai desencarnada, mas deu tempo das irmãs fugirem, então ela é uma heroína. Só que essas 3 vidas ela vem com o nome Joana. Depois disso, 40 anos depois, dessa desencarnação, ela também está lá na França, do mesmo jeito que Hahnemann, fazendo parte daquele grupo de espíritos, trabalhando na codificação. Ela tem um texto que chama-se A Paciência, no capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e um outro, nas Instruções dos Espíritos, Dar-se-á aquele que tem, ambos ditados em 1862. Então, ela se autodenominava um espírito amigo. E, continuando nessa trajetória, em 1948, ela se revela ao médium Divaldo Pereira Franco e continua com ele, escrevendo essa série psicológica, por exemplo, tão conhecida entre os espíritas e tão importante para o quê? Para o autoconhecimento. Por isso que eu trouxe esse espírito para a nossa reflexão. Porque os livros de Joana, a série psicológica da Joana de Ângeles, é uma leitura imprescindível para nós que queremos nos conhecer. Não é muito fácil, não é uma leitura fácil, mas nós temos subsídios muito interessantes. Eu mesmo fiz um cursinho pela internet, na AME Rio Grande do Sul, a Merges, com um casal de psicólogos. Eu assisti 35, se não me engano, episódios do autoconhecimento, falando sobre todo esse trabalho da Joana. E aí sempre me chamou a atenção, né? Por que ela veio como Joana o tempo todo? E acho que aqui nós podemos ter uma explicação. Quem é que foi
o discípulo, né, que falava que era o discípulo querido de Jesus, não era o João Evangelista? Ainda muito jovem, 15 anos, 16 anos na época da crucificação, aquele mesmo que Cristo, quando está na cruz, olha para os dois, o único dos discípulos, dos apóstolos que estavam ali, junto com as mulheres, junto à cruz, e entrega a sua mãe para que ele cuide, e entrega para que a mãe dele também cuide daquele garoto ainda. Então, mãe, eis aqui teu filho, João, eis aqui tua mãe. Cuidem-se uns dos outros, né? Então, Cristo sabia que ali ele podia contar com aquelas duas almas. O João foi o único apóstolo que não foi martirizado, viveu quase 100 anos naquela época, um prodígio, viveu quase 100 anos, lá no final, na ilha de Pátimos, já conversando com meio que evangelizando os animaizinhos, os pássaros e tudo. É uma obra muito bonita que se chama Francisco de Assis, do Espírito Milanês. Recomendo muito a leitura. E provavelmente ela se chama Joana por conta disso, porque a ligação com esse espírito já vinha de longe. E talvez a encarnação dela, que não veio com o nome de Joana, mas que foi uma das mais marcantes, foi quando, em 1194, no castelo de Conde de Favarone e Ortolona, ela comemorava lá naquele castelo o grande momento, o nascimento da primogênita, que a mãe insistia em chamar-lhe de Clara, pois em seus ouvidos soava a promessa: ela há de aclarar o mundo inteiro com seu esplendor. Então, aos 17 anos, esse espírito encarnado num corpinho, né, com apenas 17 anos, ela encontra um jovem pregador, Francisco de Assis, reencarnação de João Evangelista. Em 1212, com apenas 18 anos, a jovem Clara toma uma decisão, abandona a família e segue Francisco. Tem uma passagem que mostra aqui, que é contada por Divaldo, que numa tarde de inverno ambos voltavam de Spoleto para Assis, a neve cobria o caminho e vestia as oliveiras. É quando Francisco declara: irmã, devemos nos separar aqui. E quando tornaremos a nos encontrar, né? Pergunta Clara. Quando a primavera chegar, com suas flores, responde Francisco. Separaram-se, Francisco faz um sinal da cruz e desaparece, como que diluído pela neblina. Clara ajoelha-se na brancura do caminho enquanto os sinos repicavam em Assis. De repente, uma carícia primaveril a envolveu. Abriu os olhos, a neve sumira. Por toda parte rosas, rosas à beira dos caminhos, rosas nas oliveiras, nos ciprestes, rosas na amplidão. Por toda parte rosas. Colheu-as às braçadas, correu ao encalço de Francisco gritando: irmão, irmão, a primavera voltou, não nos separemos mais. Tenho a impressão que esses dois espíritos continuam juntos a nos iluminar, a trazer todo esse conhecimento, todo esse amor. Então, essa Joana, que nos traz um trabalho muito bonito para o autoconhecimento, foi a homenageada dessa noite. Eu espero que possamos ter compreendido de quem somos. Somos espíritos imortais. Temos uma única vida. Temos que nos despojar de tudo aquilo que nos afasta disso. Se nós fôssemos nos aprofundar aqui nos conhecimentos de Joana, a gente poderia dizer que, neste momento, aquele Edson ou a Cláudia, né, que estávamos comentando, é a personalidade, é aquela pontinha do iceberg que está acima do nível do mar. Mas que nós somos todo o iceberg, a maioria dele submerso abaixo daquelas águas. Todo esse universo lá para baixo é o nosso inconsciente. Esse inconsciente é composto pelas nossas sombras, pelos nossos complexos, pelos nossos arquétipos, né? Tudo palavras de Jung. Mas lá, no centro de tudo aquilo, gerenciando tudo aquilo, tem o self. O self é o eu integral, é o eu DNA de Deus, é o eu luz. E a nossa grande missão, né? E também tem todas as personalidades, as subpersonalidades. Se o Edson hoje está aqui em cima do mar e
tudo aquilo está lá para baixo, todas as personalidades anteriores também estão lá embaixo. E de vez em quando elas sobem, muitas vezes de forma inconsciente, nos trazendo problemas, né? Uma vez sobe aquele padre de antigamente, ou aquele malfeitor da outra vida, e acaba tomando os pés pelas mãos. É quando nós descemos da tamanca e mudamos a nossa personalidade. Acontece com todos nós. Nós somos uma multidão dentro de nós. E aí a Joana nos traz que precisamos fazer a individuação, não é individualização, é individuação. É trazer todos esses componentes, todos esses aprendizados, fazer as pazes com todos eles e incorporá-los no ser integral. Aliás, um dos nomes de um dos livros dela, o ser integral. Então, voltando agora para o livro do Leon Denis, já no capítulo 7, e como nós vamos encerrar com o capítulo 7, eu queria apenas dizer que depois, como um apêndice a esse livro, o livro é pequenininho, mas tem um apêndice com as cartas de Lavater. Eu imaginava que era Lavater, por ser francês, mas não. Ele é suíço-alemão, então é Lavater. Esse espírito, também nessa jornada, caminhando como vanguardeiro, ele vem como lá pelo ano de 300, mais ou menos, como escravo Rufus, e tem uma situação muito parecida com a Joana de Cusa, também martirizado na frente da família, e não nega Cristo. Mais adiante, ele vem como Lavater, um filósofo, e ele escrevia cartas. Aliás, ele era um pastor evangélico, e 80 anos antes da codificação, ele escreveu cartas a um imperador, cartas essas que são fantásticas, elas estão nas revistas espíritas, né? Podemos procurar lá no Kardecpedia, coloca lá Lavater e que vocês vão achar isso. Tem inclusive comentários do Kardec a respeito, tem o próprio Lavater em espírito se comunicando depois, mas essas cartas foram escritas 80 anos antes da codificação, e era um prenúncio da própria codificação. Todos os conceitos ali daquelas cartas, falando de perispírito, de reencarnação, das sensações que o espírito tinha no pós-morte, tudo o que Kardec estava lá codificando 80 anos depois, Lavater já havia trazido nas cartas que ele mandava para o imperador. Essas cartas foram muito estudadas depois pelo próprio Leon Denis, né? Então esse Lavater, que foi o escravo Rufus, também encarna aqui no Brasil, e de uma forma fantástica, em Minas Gerais. Só que me fugiu o nome dele agora, um espírito que eu admiro tanto, e logo volta. Então, voltando aqui ao Leon Denis, o alvo supremo. Engrandecer-te, no final do livro já, praticamente, e também no final aqui das nossas reflexões, engrandecer-te de vida em vida, né? O alvo supremo. Esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência cada vez mais vasta, qualidades cada vez mais nobres, colaborar com Deus. Caminha, valente lutador. Transpões as escarpas que conduzem às sumidades designadas sob o nome de virtude, dever, sacrifício. Não te entretenhas no caminho a colher florezinhas das moitas ou a divertir-se com coisas pueris. Avante e sempre avante. Então, a todos nós, espíritos que aqui estamos buscando o autoconhecimento, buscando a purificação, avante, sempre avante. Uma boa noite a todos, que a Cláudia volte aí para que a gente responda alguma questão se tiver. Não é, Cláudia? Oi, Edson. Sim. E o nome que eu tinha me fugiu, deu um branco total, é Eurípides Barçanufo. Eurípides. Que foi o Rufus e Lavater. Muito bom, Edson. A gente tem aqui a perguntinha da Elisa, né? Como nós podemos melhorar as nossas condutas perante a vida, cujas imperfeições são inúmeras? E se você tem alguma sugestão de livro para indicar como crescimento espiritual, o que você pode falar um pouquinho para ela? Cláudia e Elisa, né? A Elisa está sempre conosco também, né, Elisa? Boa noite, viu? Olha, todos os livros da codificação, todos os livros do Chico, mas depois, se você puder, até eu posso conversar no chat com você, mas saber o que mais te atrai, se é uma questão histórica, se é uma questão psicológica, né? Para o autoconhecimento, eu diria que
a série psicológica da Joana de Ângeles, ela é imprescindível para o nosso conhecimento. Para conhecer o mundo espiritual de uma forma bastante profunda e com muita luz, a série O Mundo Espiritual de André Luiz, né, começando pelo Nosso Lar, Os Mensageiros e assim por diante. Missionários da Luz, Mensageiros e assim por diante. Você também, uma grande leitora, Cláudia, tem alguma coisa que... A Joana é um pouco difícil para quem não conhece muito a psicologia, né, Edson? Uhum. Mas seguindo mesmo, eu acho que o Livro dos Espíritos nos ajuda muito, Muito. né? Principalmente em grupo de estudos. E eu acho que a maior forma de a gente estar nos melhorando diante da vida, diante das nossas imperfeições, é o autodescobrimento. Para falar quem somos, primeiro a gente precisa se conhecer. Não tem como falar quem eu sou. Eu não sei, eu não me conheço. Às vezes a gente não conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Exato. Então a melhor forma é se conhecer, é olhar para dentro de nós. Tudo isso que você colocou aí do iceberg, é bem isso mesmo. A gente é uma formiguinha em cima de uma rolha dentro de um oceano. A gente é tão pequenininho em matéria de conhecimento, né, que falta esse mergulho para dentro de nós. E é difícil também se conhecer, não é? Não é fácil, porque muitas vezes a gente vai se machucar para se conhecer. E a gente não quer se machucar, né? Dói. Olha, o próprio Leon Denis, na penúltima frase que eu falei aqui para vocês, ele coloca, né? Engrandecer-te de vida em vida, né? Acabei de falar que é uma vida só, mas aqui, logicamente, ele está colocando de vida material em vida material, mas também do lado de lá. A gente tem que continuar o crescimento aqui e lá, estudando aqui e lá, praticando o bem aqui e lá. Porque quando nós praticamos o bem, nós vamos deixando que o melhor em nós aflore, frutifique, trazemos para perto de nós os bons espíritos que nos vão instruir, então nós entramos num outro estágio, né? Então, engrandecer-te de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência cada vez mais vasta, qualidades cada vez mais nobres, colaborar com Deus. Somos todos co-criadores na criação divina. O nosso pensamento, né, nós falamos isso também constantemente, nada do que fazemos ou deixamos de fazer é inócuo. Tudo tem um resultado. Tudo o que plantamos, colhemos. Né? Inclusive a inércia, inclusive o não fazer nada. Isso tem uma colheita. E isso tem uma colheita para nós, né, individualmente, e para o coletivo. Tem uma lição, eu não vou lembrar em que livro do Emmanuel, mas uma lição tão bonita como falar, uma lição bonita do Emmanuel é redundância, mas aliás, os livros do Emmanuel, viu, Elisa, também fantásticos, são livros de reflexões, de mensagens, né? Ele um capítulo de uma página e meia falando sobre um versículo, né? A coleção Fonte Viva, de uma profundidade. Eu não deixo de ler 4, 5, 6 por dia. A gente faz o Evangelho todo dia com 2 dessas, sempre. Evangelho no Lar, com os comentários do Emmanuel aos versículos, né? E num desses comentários ele diz assim, que quando nós nos lamentamos, né, quando nós tomamos atitudes negativas, nós estamos influenciando uma série de pessoas encarnadas ou não, né, de espíritos encarnados ou não, no desânimo. Então, se estamos desanimando, nós estamos fazendo com que outros se desanimem. Se estamos praticando o mal, nós estamos incentivando que outros pratiquem o mal. Se estamos na inércia, estamos incentivando que os outros continuem na inércia. Mas, por outro lado, se praticamos o bem, estamos incentivando a que outros pratiquem o bem. Se amamos, estamos estimulando que a humanidade toda se ame. Por isso, numa das nossas reflexões, que chama-se Psicosfera, qual é a sua na transição planetária, e que a gente traz aqui aqueles estudos do Sheldrake, um biólogo inglês, da teoria do 100º macaco. Quando o 100º macaco aprende lá, né, um macaquinho aprende com uma ferramenta quebrar uma noz, por exemplo. Aí o priminho dele lá vê que ele quebra, aprende, o outro aprende,
quando uma massa crítica de macaquinhos aprendem, outros do outro lado da ilha, sem vê-los, também aprendem, porque aquilo ficou numa psicosfera, ficou na nuvem. Aquilo invade o coração dos outros, e eles aprendem meio que por osmose. E aí imagina que nós seremos, né, os macaquinhos, que vamos ter aprendido a amar. Então, nós vemos que o Chico aprendeu a amar, aí ele influencia alguém, ele influencia o Divaldo, que também aprendeu a amar, que influencia mais outro e outro e outro, e quando uma massa crítica aprendeu a amar, toda a humanidade, mesmo sem ter tido um contato direto, também aprenderá. E aí nós estaremos no mundo de regeneração, tendo saído do mundo de expiações e provas. Não podemos esquecer também que nós somos aquilo que pensamos, né? Como você mesmo está falando. É muito importante isso. Então, quem é você? É aquilo que você pensa, aquilo que você alimenta. E isso, quem somos nós? Quem acreditamos que somos. Sim. Né? Nós somos aquilo que queremos ser, ou, enfim, estamos. O que é um umbral e o que é um inferno, senão um ambiente criado pela própria mente? Exato. O que é o céu, senão um ambiente criado pela própria mente? Né? Exatamente. Então, nós estamos, como você colocou, nós estamos na matéria, vivendo no mundo material, mas somos aquilo que cultivamos dentro de nós, nossos sentimentos, nossas emoções, e é aí que nós vamos, essas emoções, esses sentimentos, pensamentos vão nos levar ou para o umbral, para o inferno, ou para o céu, aí vai, porque cada um está cultivando. Fica aqui uma mensagem, né? O que você está pensando? O que você anda alimentando? Até porque nós nunca estamos sós. E quem você quer ter para a sua companhia? Não é? Diga então, o que pensas, que eu direi com quem andas. Exato. Né? A mãe falava assim, me diga com quem andas, eu te direi quem és, ou me diga quem és, que eu também vou te dizer com quem você está andando. É bem isso. E esse provérbio é bem antigo, né? Da nossa infância. É bem antigo. E é muito verdadeiro, né? Porque é a lei da sintonia. Então não estamos dizendo... Aliás, aquelas historinhas dos Amigos da Luz, eu acho que é no Prece com Pressa, que é muito legal aquilo lá. Porque ele está lá na Prece com Pressa, aí a benfeitora chega e aí ensina o rezar dele, quando ele fala de coração do pai dele, e tem uma galerinha ali, né? Tem uns 3 olhando para ele, torcendo, não sei o que. Ele fala, mas e esses obsessores? E esses meus obsessores? Aquela falou, cara, dentre todos vocês, você é o piorzinho, viu? Eles estão aqui por afinidade, por sintonia. E você é o piorzinho deles. E a gente fica preocupado, às vezes, em relação com o que a gente está quem está nos acompanhando espiritualmente, mas a gente esquece de pensar quem que nós estamos influenciando também, né? Porque a gente acha que nós somos obsidiados, mas não, nós somos obsessores muitas vezes. Então, é muito importante isso, e a gente ter aí, no decorrer dessa semana, essas reflexões, levar com a gente essas reflexões, não ficar aqui, somente nessa live, nessa palestra. Vamos interiorizar, vamos refletir no decorrer da semana o que a gente está alimentando, como estão os nossos pensamentos, nossos sentimentos, quem eu sou de verdade. É muito bem, muito bom isso para nós, espíritos ainda aqui na matéria, vivendo numa condição pandêmica, levar essa reflexão, né? Quem eu sou? Como que eu sou com aquele que convive comigo? É isso mesmo. E ainda respondendo só mais uma coisinha para a Elisa, né? Assim, acho que é o esforço, né? A gente tem que... Porque o esforço precede o hábito, que precede a virtude. Então a gente tem que... Quando nós estamos desconectados da espiritualidade, vivendo aqui, curtindo a vida, assistindo as séries, né? Eu também assisto, gente, não tem nada de errado não, tá? Mas ficando só nisso, né? Então, apenas vivendo o mundo material, a gente vive numa inércia que é muito difícil sair, é difícil começar a academia, é difícil começar uma faculdade, é difícil começar tudo. O primeiro passo é sempre difícil. E a gente precisa ter muita vontade, muita determinação e muita disciplina. Então, mas aí quando a gente começa e a gente vai se esforçando, então eu assistia a vários filmes de violência
E então eu estava alimentando aquela violência que eu trago comigo há milênios, que eu já participei de muitas guerras, já matei muita gente, e assim por diante. E quando eu vi aquilo, eu me identificava, evidentemente, aquilo faz parte de mim. E por mais que eu goste, eu prefiro começar a deixar de assistir isso e assistir uma palestra do Divaldo, por exemplo, ou falar de alguma coisa, ou ler um bom livro. Então eu estou deixando de alimentar aquilo que me leva para o passado e começo a me alimentar daquilo que me leva para o futuro. Porque esses espíritos de luz que estão à nossa frente, que trazem essas lições de uma forma especial, como um Emmanuel, é porque eles já estão no nosso futuro. Lá, daqui a muitos, talvez algum milhar de anos, alguma coisa, eu estarei no nível que ele está hoje. Então ele veio do futuro para mim. Então eu prefiro o quê? Né, a gente tem que viver o presente, evidentemente, ter consciência das limitações, mas, dentro do possível, trocar o passado pelo futuro. Trocar os vícios do passado pelos conhecimentos que vêm do futuro, ou daqueles que nos são mais, que estão à nossa frente, né? Acho que é isso. É isso mesmo, Edson. Bom, eu acho que valeu muito, foi muito rico, muitas reflexões aí para a semana toda para a gente pensar. Agradeço aí, Edson, por ter aceito esse convite, muito obrigada. Estamos com uma saudade imensa de poder nos reunirmos na Casa Chico e tenho certeza que isso em breve estaremos lá e vai ser uma alegria recebê-lo lá novamente. Obrigada aí por todos que estão conosco, a Sônia, a Angelita, Odiju, a Elisa, a Ângela e tantos outros aqui que, se eu for falar o nome de todos, posso esquecer de muitos, né? Então não quero cometer esse erro. Mas aí um beijo para todos, uma excelente semana, de muita paz, muita luz, muita reflexão, muita alegria, pensamento positivo, né? Vibrando sempre coisas boas e sentimentos bons dentro de nós. Então, agradeço a todos, uma excelente semana e segunda-feira que vem temos mais aqui, às 20 horas. Um beijo para todos. Obrigado, viu, Cláudia? Obrigado a todos, uma boa noite para todos vocês. Obrigado à espiritualidade pelo amparo que nos deu. Fiquemos com Deus. Que assim seja. Tchau, tchau.